justificação. Tradição não é 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 justificação. Não mais matadores municipais. Não mais matadores municipais. Não mais matadores municipais. Não mais matadores municipais. Não mais matadores municipais.
favor. Tem agora uma senhora a dizer a marcha molhada, a energia redobrada. Nós fizemos mais uma vez valer a nossa voz neste caminho todo até aqui. Provavelmente vocês não repararam, mas nós que íamos um pouco mais à frente reparámos pessoas que se juntaram a nós a meio da marcha. Isso é muito bom sinal, se conseguirmos que uma pessoa se junte já é muito, muito bom. Por isso, obrigada a vocês também por fazerem isso. Amanhã estamos todas e todos com pneumonia, mas pelo menos hoje temos aqui boa comida para desfrutarem. Vamos ter a seguir a apresentação singela e rápida, para não vos tirar muito tempo, de uma campanha que a Animal vai começar agora no início deste ano letivo e que se vai dedicar exclusivamente às crianças do pré e dos jardins de infância, sou muito antiga, e do primeiro ciclo, e que se chama Tu e os Outros Animais. Nós vamos querer mostrar-vos um bocadinho, depois teremos ali na nossa banca alguns dos livrinhos, vamos querer mostrar-vos um bocadinho daquilo que vamos estar a fazer. Este primeiro volume do Tu e os Outros Animais chama-se, é o volume dedicado ao entretenimento. São duas crianças, a Ana e o Nuno, que estão a conversar sobre animais no entretenimento. Aqui falamos de circos com animais, de touradas e de parques zoológicos, mas depois isto abre conversa para muitas, depois nas aulas, para muitos outros temas. Vamos ter 5 volumes para já, veremos como é que vai correr, e estes pequenos livrinhos são para colorir, portanto, claro que todos nós gostamos de colorir, mas dedicados especialmente aos pequeninos. Nós pedimos alguma ajuda, um pequeno donativo, se quiserem, pelos livrinhos, conseguimos fazer muito poucos, graças à generosidade de uma gráfica, mas para continuarmos a fazê-los precisamos de ajuda, obviamente, porque as gráficas também precisam de sobreviver. Entretanto, já o vamos fazer, vamos deixar-vos agora descansarem um bocadinho. De seguida, depois desta pequena demonstração sobre a campanha, vai cá estar uma pessoa interessante, talvez muitos de vocês conheçam, e muitos, que é o filho perdido de Tony Carreira, esse personagem que é o Jean Carreira, que vai fazer um número, espero que toda a gente perceba que era deste cantor romântico, eu não estou a usar a palavra dele, que vos vai animar um bocadinho, porque é preciso que nós tenhamos força para todo o trabalho que fazemos, todos vocês e todas vocês, das associações de proteção dos animais, dos grupos. Quase que eu
Nós estamos a montar a banca. Daqui a pouco já há muitas publicações para vocês levarem à vontade, levem as que quiserem, são gratuitas, sobre vários temas diferentes. E eu queria chamar agora aqui este palco, não sei se pode dizer palco para isto, mas é o que se consegue arranjar com o tempo que está. Esse mito, eu peço uma salva de palmas para esse mito, Jean Carreira. Olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Jean Carreira. Estou muito feliz de estar aqui. Nani, posso levantar um bocadinho mais? Obrigado, Sra. Rita, por me ter convidado. Eu gosto muito de animais. Eu nasci no Luxemburgo. Para quem não sabe, eu sou o filho perdido do Tony Carreira. E no Luxemburgo tinha também um gatinho que tratava muito bem, que se chamava Tony. Mas só eu é que chamava, porque a minha mãe chamava-o Platini, mas eu chamava Tony. Quero agradecer à Animal por me ter convidado, mas quero dizer, Sra. Rita, eu não fui abandonado, porque podia fazer... Eu não fui abandonado, o meu pai não sabia que eu tinha nascido, mas aqui estou eu para lhe abraçar, e quero agradecer a todos, e é bom estar a tocar aqui neste palácio, porque nunca se deve virar as costas aos animais. E as minhas cantigas, vou cantar 3 cantigas e contam um pouco a minha história. Esta minha cantiga, esta primeira é uma cantiga nova, quer dizer, já fiz há 7 meses, mas é nova para as pessoas que ainda não ouviram. E conta um pouco a minha história e fala da minha mãezinha, que neste momento está no Luxemburgo com uma terrível doença chamada Alzheimer. E neste momento tenho um pai que nunca se lembrou de mim e uma mãe que me está a esquecer. Mas estamos aqui pelos animais, e é pelos animais que eu vou cantar, mas também vou cantar um pouco da minha história. Eu sei que vocês queriam divertir, mas a minha história também é um pouco triste. Mas vamos às cantigas. Esta canção chama-se Outra Mulher, e espero que gostem. O senhor dos botões pode... Essas palmas, por favor. Mais alto, essas palmas. Eu já só te vejo em fotografias pelas ruas da cidade e em TV guias. E eu fico aqui entregue à solidão, neste canto frio e triste, a sonhar em vão. Eu continuo ouvindo as tuas canções e tenho nelas as recordações deste caminho que Deus me rogou por destino. E continuas a não aceitar este teu filho que te quer amar, deixando esse passado que para ti vai longe. A minha mãe foi a tua outra mulher, a minha mãe foi a tua outra mulher, e o fruto da brincadeira sou eu, o Jean Carreira. A minha mãe foi a tua outra mulher, a minha mãe foi a tua outra mulher, porque quem ama não cansa, o filho não deixa de ter o seu pai. Agora essas palmas lá no alto, todos. Calma, ainda não é agora. Agora assim.
todos juntos pelos animais. Vamos todos. Agora vamos todos cantar lá, 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 que deixa agora a seguir. Agora. Lá, 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 lá. Aqui todos. Eu continuo ouvindo as tuas canções e tenho nelas as recordações deste caminho que Deus me levou por destino. E continuas a não aceitar este teu filho que te quer amar, deixado nesse passado que para ti vai longe. Que a minha mãe foi a tua, outra mulher. A minha mãe foi a tua, outra mulher. Porque tu não me amas, sou eu a carreira. A minha mãe foi a tua, outra mulher. A minha mãe foi a tua, outra mulher. Porque quem ama não cansa, o filho não deixa de crer o seu pai. Agora todos juntos a dizer outra mulher. Outra mulher. Então todos. Outra mulher. Agora não, vamos todos juntos. Consegue lá em cima. Outra mulher. Outra mulher. Porque quem ama não cansa e o filho não deixa de crer o seu pai. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos senhores polícias lá em cima, também estão a fazer o seu trabalho, merecem ser respeitados. E é bom ver tanta gente a apoiar os animais que são indefesos, abaixo as touradas que fazem mal aos animais e fazem mal à cabeça das pessoas também. E como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo dizia, mesmo que caia um dilúvio, nós aqui em baixo fazemos uma grande arca de Noé, não é? Isso mesmo! Ora, a minha próxima cantiga fala de um tema que ainda não é, porque estamos em outubro, e fala do Natal. Foi uma cantiga muito bonita que eu fiz para o Natal, que fala do nascimento de Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu tenho muito a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo também andava na Galileia a curar os ciguinhos, a curar os coxinhos, quando também perguntavam ao Nosso Senhor quem é o teu pai, e ele respondia, também ninguém acreditava, como acontece comigo. Força, força! Esta música chama-se Um Sonho de Natal, e para quem conhece, que estas meninas conhecem, podem cantar, mas quem não conhece também pode cantar, porque é uma música muito fácil. Vamos ouvir Um Sonho de Natal. As rosas enfeitadas, filhosas e rabanadas, que alegria, já é Natal. Um Pai Natal no telhado, um presépio iluminado, crianças a brincar, já é Natal. E o presente que mais queria, o sapatinho teu, era ser a estrela guia deste filho que te quer. Pai, imagina a lareira acesa, estar ao teu lado à mesa, o meu sonho neste Natal. Leva-me para casa, Pai, brindar ao amor e à paz, que só a família nos traz. A minha prenda neste Natal. Leva-me para casa, todos lá lá lá, lá 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 lá.
amigos, foi um pequeno percalço, nós compreendemos perfeitamente a opinião de cada pessoa e respeitamos. Nós na Animal tratamos com toda a gente com dignidade e respeito, da mesma dignidade e respeito que pedimos para todos os outros, e aquilo que tentamos proporcionar ano após ano a todas vocês e a todos vocês é que neste dia em que todas nos juntamos e todos nos juntamos, durante muitos anos nós fizemos só mesmo a marcha e enfim, estarmos todos juntos, fazer vigília e enfim, a partilhar histórias, mas muitas pessoas nos vinham escrever e nos vinham falar connosco e dizer que sentiam muita falta do convívio também, porque durante os outros 364 dias do ano, ao trabalharmos diariamente com misérias, queremos também ganhar essa força e queremos também ganhar essa energia e queremos mostrar à sociedade cada vez mais que esta causa, que não é uma causa menor, também é feita de gente normal, que gosta de se divertir, que gosta de sorrir um pouco, e nós, humildemente e com a melhor das intenções na Animal, esforçámos-nos, gastámos meios que tínhamos e que não tínhamos para vos poder oferecer isto, para vos poder oferecer tempo de antena, para poderem falar dos vossos projetos, para vos poder oferecer enfim, diversão, para vos poder oferecer comida, para poder conversar convosco, para vocês se conhecerem. E eu queria agradecer muitíssimo ao Vasco, com o seu personagem Jean Carreira, por ter imediatamente, não me conhecia de lado absolutamente nenhum, e no dia em que eu lhe telefonei ele ter dito imediatamente que sim e que vinha. E é um indivíduo que normalmente faz os seus espetáculos em sítios completamente diferentes deste, mas como eu sabia que ele era uma pessoa apreciadora da causa, tive o cuidado de o convidar e gostava que vocês todas e vocês todos que concordam comigo lhe agradecessem e lhe pedissem para ele continuar a tocar a última música que lhe falta. O Vasco foi embora, soube agora, eu não censuro. O Vasco foi embora agora, talvez eu tivesse feito o mesmo, talvez vocês tivessem feito o mesmo, não sabemos, pronto, não censuramos. Eu queria chamar então aqui atrás de mim os projetos. Vamos se calhar passar à frente. Nós somos todas e todos pessoas resilientes, acho eu, porque senão não estávamos nesta causa, não é? E portanto, perante adversidades, o que nós fazemos é continuar. E a festa continua. Porque se nós nos deitarmos ao sofrimento e à tristeza, e eu também já passei essa fase há muitos anos atrás, se nós nos deitarmos ao sofrimento e à tristeza o tempo todo, ajudamos quantos animais? Depois nós, os pais, é que estragamos tudo. Com todo o respeito pelos pais presentes, mas às vezes tendemos a estragar. Portanto, queria só mostrar-vos aqui este bookletzinho. Nós temos algumas amostras, as possíveis, ali, se quiserem folhear e se quiserem ir espreitando. Nós depois, virtualmente, vamos disponibilizar várias formas para vocês imprimirem ou até para nos pedirem e nós enviarmos por correio. Esperamos sinceramente que esta campanha Tu e os Outros Animais dure bastante tempo. Ela, como vos disse, tem 5 volumes, peço desculpa se me estou a repetir, mas realmente todo este episódio deixou um bocado agora fora da órbita. De maneira que espero que este coelhinho, a Ana e o Nuno, possam ensinar muito às vossas crianças, e porque é exatamente com os pequenitos que nós começamos, e nós queremos que estas crianças cresçam felizes e não a viver o sofrimento dos outros. Mais uma vez, voltando ao assunto de há pouco. As crianças, tal como nós, não temos culpa que haja quem sofra, e podemos nutrir-nos de informação e de formação para lhes podermos passar isso. Ok? Agora, eu pedi às pessoas que pediram tempo de antena, dos projetos que pediram tempo de antena, para chegarem aqui atrás. Os animaizinhos, obrigada, podem ir à vossa vida. Isto vai estar ali na banca. Mais tarde pediu-se uma audiência ao Presidente da Câmara para estudar as hipóteses, que verificámos não serem muitas. Para além da solidariedade, pouco mais se conseguiu. Começámos então a trabalhar. Reuníamos, aproveitando as noites que estavam quentes, e íamos tendo ideias. Ações de sensibilização nas escolas com o apoio de alguns professores do primeiro ciclo. Ações de rua com a participação dos jovens da Escola do Teatro PIN, e fizemos 2. A caminho do circo,
onde se mostravam como eram capturados os juvenis de muitas espécies depois para serem utilizados nos circos. E Os Animais Não Querem Ir ao Circo, em que os jovens simulavam um espetáculo com números de animais no circo e também os seus treinos. Quando os circos vieram à cidade, saímos à rua e manifestámos o nosso descontentamento. E fizemos uma petição. Essa petição foi recolhendo assinaturas e mais tarde foi entregue à Assembleia Municipal, solicitando que fosse agendada numa reunião. Pedíamos à Assembleia Municipal que propusesse ao Executivo Camarário a regulamentação no sentido de proibir os circos com animais no Concelho de Évora. Fizemos história. Pela primeira vez em Évora, uma petição de cidadãos chegava e era discutida na Assembleia Municipal. A discussão foi acesa. Por proposta do Bloco de Esquerda, foi realizada uma audição pública onde foram ouvidos desde um proprietário de circos até a representante da organização animal, representantes de organizações de proteção animal de Évora e uma advogada com reconhecido mérito em legislação do direito animal. A participação do público foi grande, mostrando que era um assunto que nos preocupava a todos. Novo agendamento e desta vez a votação renhida aprovou uma recomendação onde solicitava à Câmara de Évora que aceitasse a petição dos animais e regulamentasse no prazo de 6 meses no sentido da proibição. Por proposta do Partido Socialista, a Câmara deve considerar um período de transição que ache necessário para os envolvidos se adaptarem a esta nova realidade. E deixem que nos diga, não sei o que isto quer dizer. Assim nos encontramos, 3 meses depois. Os circos com animais continuam a vir à cidade, mas deixaram de anunciar nos cartazes que tinham animais. A Câmara ainda não regulamentou e nós temos de voltar à luta. Ganhámos algumas batalhas, mas a guerra ainda não foi ganha. Ganhámos a batalha da participação cidadã. Ganhámos a batalha de ter posto o assunto na ordem do dia. Ganhámos a batalha de ter a Assembleia Municipal a votar a nosso favor. Mas precisamos de trabalhar mais. Trouxemos a nossa história porque acreditamos sinceramente que se ao voltarem a casa, puserem uma mensagem no Facebook, de que agora tanto gostamos, juntarem um grupo de amigos ou conhecidos, ou mesmo sozinhos, a engrenagem começará a andar. Em alguns concelhos será mais fácil, noutros mais difícil. Mas quanto mais formos, mais fácil serão as batalhas futuras, maior será a ajuda que daremos uns aos outros. E deixem-me terminar fazendo algumas perguntas. Porquê preocupar-nos com os leões, os tigres e os elefantes, que até são bem tratados, quando há tantos cães e gatos a morrer à fome atropelados à beira da estrada? Porquê preocupar-nos com os cães e os gatos se há tanta criança a morrer à fome e de doenças? Porquê preocupar-nos com o bem-estar animal quando há tantas famílias no limiar da pobreza? Porquê os refugiados temos tantos sem abrigo? Porquê? Não caiamos na facilidade de tentar encontrar qual o mais importante, de tentar pôr em perspectiva uma luta que nos tem de envolver a todos contra uma sociedade cada vez mais egoísta, egocêntrica e antropocêntrica. Só uma sociedade que educa as suas crianças no respeito da diversidade e da biodiversidade terá realmente futuro. Hoje estamos aqui na Marcha Animal, mas não devemos ignorar que a luta tem de ser feita por todos, todos os dias, por uma sociedade mais igualitária que respeite os direitos humanos e a biodiversidade em geral. Da Sociedade Portuguesa para a Educação Humanitária. A SPED formou-se em Lisboa no ano de 2006. Tem como objetivo incentivar a compreensão e respeito pelas pessoas, animais e meio ambiente, reconhecendo a interdependência entre todos os seres vivos através de ações de educação formal e informal. Para isso, a SPED tem uma parceria com o Instituto Jane Goodall para a implementação e desenvolvimento do programa Roots and Shoots, um programa de ação para crianças e jovens que tem por objetivo o desenvolvimento de projetos locais que permitam solucionar problemas no que toca à comunidade humana, animais não humanos e meio ambiente. No site da SPED podem encontrar toda a informação sobre o nosso programa. Vamos ter um workshop no dia 27 de novembro na Faculdade de Medicina Veterinária, cá em Lisboa. Boa tarde a todos, o meu nome é Andreia, eu estou aqui para apresentar o grupo de ativismo Ação Direta.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esta oportunidade à Animal, que novamente nos cede este tempo de antena, e também congratulá-la por este dia tão importante pela defesa dos direitos de todos os animais. A Ação Direta é um grupo de ativismo informal, não estamos ligados a nenhuma ONG ou partido político, embora tenhamos uma parceria com uma plataforma de ativismo internacional denominada Direct Action Everywhere. Parceria essa que estabelecemos há 1 ano e meio atrás, quando a Ação Direta teve origem. Nasceu entre outra parceria entre mim e o Vítor Magalhães. Na altura nós tínhamos esse desejo de fazer mais pelos animais e começámos a organizar algumas ações de sensibilização, nomeadamente em relação ao massacre de baleias e golfinhos no Japão, em relação aos animais que são confinados em parques zoológicos, e simultaneamente trabalhamos conhecimento com esta plataforma, que usa uma abordagem única, a abordagem da ação direta não violenta. Essa abordagem nós defendemos-la e adaptamos-la aqui em Portugal e usamos tantas outras. Desde então também fomos atraindo o interesse e o apoio de outros ativistas, e hoje o grupo conta com 9 membros. Já tivemos outros membros integrantes e todos eles contribuíram para aquilo que é hoje a ação direta. Além de mim, apresentando então atualmente a Ana Matias, o Carlos Macedo, a Catarina Neves, a Cláudia Vantachic, a Sónia, o Diogo Bolinhas, a Sónia Marcelino, o Vítor Magalhães e o Vítor Quental, que infelizmente não pode estar aqui presente, constituem a AD. Nós somos como uma equipa de ativistas que cada um deles tem o seu papel, desde designer, editores de vídeo, informático, burocrata, portanto temos aqui uma equipa. E o nosso objetivo enquanto grupo é essencialmente a promoção do veganismo, e fazemos-lo através de variedíssimas ações. Além das ações da Direct Action, que são ações que nós fazemos mensalmente, pelo menos uma ação, essas ações visam sensibilizar as pessoas para o consumo de animais a nível alimentar. Sempre que temos meios, recursos e, sobretudo, conhecimento, incitamos outras ações que visam defender os animais que são vítimas de exploração. Tentamos nos reinventar, primar pela originalidade, ou seja, encenações, interações com os transeuntes, que é muito importante, e estamos sempre a aprender, obviamente. Também organizamos ações concertadas a nível internacional e já tivemos outras tantas, por exemplo, aqui em Portugal, com o Porto pelos Animais ou com o Algarve pelos Animais. Neste âmbito, eu gostaria de dizer que, apesar desta equipa organizacional, que é a AD, sem dúvida nenhuma que a Ação Direta é uma família. Nós temos vários ativistas que nos apoiam, que estão sempre connosco, que contribuem com os seus donativos, que colaboram, e para mim são fantásticos. Eu queria agradecer aqui, em nome da AD, a todos eles, um sincero agradecimento. Obrigada por estarem connosco. Temos campanhas de sensibilização, uma delas ficou subejamente conhecida, toda a gente conhece a campanha dos caracóis, em junho passado. Essa campanha que gerou assim tanta polémica teve repercussões positivas e negativas. Nas positivas nós vemos que pelo menos durante algumas semanas a defesa dos direitos dos animais esteve ali em foco, as pessoas pelo menos pensaram no assunto, refletiram sobre ele. E como podem ver, nós não somos o grupo da defesa do caracol, nós somos o grupo da defesa dos direitos de todos os animais e sobretudo aqueles que são mais marginalizados, como os peixes, mariscos, os caracóis, porque eles não gritam de dor, não é? Não se exprimem audivelmente, mas eles sofrem tal como eles. E a Ação Direta, então, o grupo de defesa dos direitos de todos os animais, defendemos por igual. Não há animais de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Queremos lançar então aqui uma campanha nova. Essa campanha já se iniciou com algumas ações que estão inseridas no desafio Dog Meat Please, da Direct Action Everywhere. Para já, e antes de iniciá-la, conheçam a nossa página do Facebook, a Ação Direta. Tens que escrever segundo o antigo acordo ortográfico para conhecerem as nossas ações e o teor das mesmas. E basicamente esta campanha consiste no seguinte: nós perguntamos, ama uns e come outros? Portanto, esta incongruência aqui é preciso realmente ser ressalvada, e o que nós temos em mente são algumas iniciativas que vão ter continuidade ao longo do próximo ano, portanto verão a luz do sol e vocês terão conhecimento delas a seu tempo. Para já, o que nós vos pedimos é que a partir de amanhã, caso se interessem, identifiquem, coloquem esta imagem que eu tenho aqui ao meu lado direito, esta imagem que vai estar disponibilizada na nossa página do Facebook como vossa foto de capa, ok? Para assim contribuírem e aderirem à nossa campanha. Outra coisa importante, qualquer sugestão, feedback,
facto, tudo o que seja construtivo nós agradecemos e gostaríamos de receber, tanto para a nossa página do Facebook como para o nosso e-mail, açãodireta@outlook.com. É muito importante receber as vossas sugestões, só assim é que se aprende, que se cresce. E para rematar, eu gostaria de falar aqui um bocadinho, pegando no mote desta campanha, porque assim, de facto, esta incoerência que assola a nossa sociedade, ela vem de um sistema manipulador que nos formata o pensamento e a consciência. Mas a consciência, a par do conhecimento, é uma arma poderosa que nós temos para mudar o mundo. Está nas nossas mãos despertar a nossa consciência. Porque sempre que nós vamos, seja um supermercado, seja um centro comercial, um restaurante, nós estamos a ter uma atitude política, social, ecológica e ética. E infelizmente a maior parte da população paga para a exploração e para a degradação moral do outrem. Isto é profundamente errado. E eu sei que vai profundamente contra os vossos princípios, os vossos valores, os nossos princípios e os nossos valores. E isto deve ser combatido. E é nesse âmbito que a Ação Direta trabalha e trabalhará até todos os animais serem livres. Muito obrigada pela vossa atenção, obrigada à Animal e obrigada a vocês. Mais uma ideia em si do que propriamente um grupo a funcionar, porque temos estado assim um bocado a agir individualmente. O que eu queria deixar aqui a ideia aqui neste recinto, é que as pessoas por si só não precisam de nenhuma organização, de estarem colados a nenhum grupo para fazerem ações pelos animais. Perto das vossas casas, perto dos vossos locais de trabalho, vocês podem sempre fazer algo pelos animais. No outro dia, a falar com um amigo meu, ele falou-me que era muito importante transmitir a imagem, a nossa mensagem para as massas. Ok, mas se houver muitos ativistas em muitos locais, umas largas centenas de ativistas a fazer pequenas coisas, se calhar vamos atingir essas tais massas que ele me estava a falar. Gostava que todos os grupos se unissem, gostava essencialmente que as pessoas que tratam mais de cães e gatos também se lembrassem que os outros animais existem e todos juntos podemos defender todos os animais, porque nós... há muita gente que dá mais importância ao cão e ao gato, que são os cães que estão mais perto de nós, mas quando nós todos começarmos a defender todos os animais e nos unirmos, a nossa força vai ser muito maior e os resultados pelos animais vão ser muito melhores. Até todos os animais serem livres. Boa tarde. Eu venho apresentar o grupo MEG, que é o Movimento para a Esterilização de Gatos de Lisboa. Nós temos estado já a trabalhámos o ano passado entre setembro e abril deste ano, integrados no Grupo de Lisboa da campanha de esterilização de animais abandonados, que foi a campanha que pôs o antigo Canil de Lisboa em tribunal e contribuiu para a mudança que aconteceu nesse canil que hoje se chama Casa dos Animais de Lisboa. Portanto, neste período entre setembro e abril deste ano, nas freguesias de São Vicente e de Santa Maria Maior, esterilizámos com um pequeno grupo de voluntários cerca de 250 gatos e de colónias, portanto, gatos errantes. E propomos-nos e vamos assinar para a semana um novo protocolo com a Casa dos Animais de Lisboa, que é a entidade em parceria com a qual nós fazemos as esterilizações. E vamos agora, durante um período de cerca de um ano, avançar para as freguesias em Lisboa de Penha de França e Arroios. Somos, tanto como disse, um pequeno grupo, todos com as nossas vidas ocupadas, mas procuramos tirar um bocadinho para contribuir para a esterilização das colónias e para o fim deste flagelo que é o sofrimento, neste caso, dos gatos de rua e das colónias. Venho dar, portanto, a conhecer este movimento, é o MEG, e apelar a quem tenha algum tempo disponível e queira colaborar connosco, que nos contacte e que se junte a nós neste trabalho. É só. Obrigada, boa tarde.
facto fazer aqui um apelo e vamos necessitar da ajuda de toda a gente que está aqui presente. Eu, na última marcha da Animal, que foi em abril, falei sobre a situação dos pombos na cidade de Lisboa. E falei da situação dos pombos e não sabia que havia tanta gente preocupada com os pombos. De facto, já cheguei à conclusão que existem mais pessoas que já repararam no problema. O que se passa é que nós constantemente temos a tendência de pensar, de facto, em cães, gatos, também nos animais de produção, também nos circos, também nas touradas. Claro que tudo isso é importante. Mas eu arrisco dizer que não há, talvez, nenhum animal considerado de companhia que tenha, portanto, que sofra os maus tratos que sofrem os pombos nas cidades. Não existem números oficiais, mas não é segredo para ninguém. Se consultarem o site da Câmara Municipal de Lisboa, na secção de resíduos sólidos, consta lá expressamente que o método utilizado no controle da população de pombos é o abate. Este abate é efetuado de forma muito duvidosa. Também não existem relatórios oficiais ou não existe nada que os cidadãos possam ter acesso. Provavelmente os animais são gaseados com monóxido de carbono. É uma morte extremamente dolorosa para as aves. E tudo isto, de facto, porque a população de pombos descontrolou-se, como se descontrolou também a população de gatos e de cães e de outros tantos animais. Está neste momento em votação no Orçamento Participativo da cidade de Lisboa uma proposta que é o pombal contraceptivo, que é um método de controlo da reprodução dos pombos não invasivo, ético e que é o único eficaz nestas aves. Não acreditem quando vos digam, como eu também não sabia e a última vez que falei, inclusive acho que falei em esterilização de pombos. Esse método não funciona, não é seguro recorrer ao método de esterilização de pombos. São animais muito pequenos para levarem de facto estas anestesias. E não existe nenhuma outra forma de controlar a reprodução. Portanto, o método do pombal contraceptivo é extremamente simples, passa pela criação de estruturas onde os animais possam de facto fazer os seus ninhos e a recolha dos ovos. Os ovos são recolhidos sucessivamente por equipas da Câmara ou de voluntários. É claro que preferencialmente esse trabalho será feito por equipas de voluntários. E é esse o nosso papel aqui. A plataforma pelos pombos na cidade não é associação ainda, mas vai ser em breve. Portanto, eu convido toda a gente a dirigir-se à banca da Associação Animal, que muito gentilmente nos cedeu aquele espaço, e que assine aquela petição e que leve também consigo as instruções para poder votar no orçamento participativo. É extremamente simples e é uma oportunidade única de facto implementar a solução do pombal contraceptivo em Lisboa. É um método que é totalmente não agressivo para a ave e, mais do que isso, vai possibilitar que os pombos tenham dentro das cidades locais para se alimentarem e para beberem água. Porque eu não sei se já repararam, mas os pombos, um dos flagelos dos pombos nas cidades, além do abate que as próprias câmaras municipais prosseguem contra eles, através da contratação com empresas privadas de controle de pragas, outro dos grandes problemas dos pombos nas cidades é a fome extrema. E é proibido alimentá-los, assim como é proibido alimentar cães e gatos através de regulamentos camarários que proíbem essa alimentação. Os pombos estão esfomeados. Se repararem, de facto, no comportamento destes animais, veem que eles até muitas vezes vêm para as estradas, arriscam a sua vida, arriscam situações de atropelamento para poderem ter acesso a alguma comida, a algum alimento. Portanto, neste sentido, sinceramente, e porque os pombos são animais sensíveis, são animais sencientes, são animais emocionalmente complexos, nós não estamos habituados a olhar para eles como animais que necessitem da nossa proteção, mas eles necessitam. Os pombos são animais que eram originariamente animais de companhia e foram abandonados nas cidades à sua sorte, tal e qual como os cães e como os gatos. Não há diferença nenhuma. A única diferença é que uns voam e outros andam no chão. Uns têm pelo, outros têm penas. Tirando isso, não há diferença nenhuma. Portanto, vamos rejeitar esse especismo, vamos passar a ver os pombos também como animais que precisam de proteção. Toda a gente que se identifique com esta proteção aos pombos, venha falar comigo, venha falar connosco, ok? E por favor não deixem de ir assinar a petição, tá bom? Obrigada a todos. Nós
nós existimos porque em Coimbra, e não só, mas na nossa universidade, aliás, na nossa festa académica da Queima das Fitas, ainda existe uma garreada académica. Em 2015, acho que não é preciso dizer mais nada, obviamente que nos revoltamos com isto, achamos que não faz qualquer sentido e decidimos fazer alguma coisa em relação a isso. Lançámos esta campanha tem alguns meses. Temos o nosso site que pedimos que visitem, temos uma página de Facebook que pedimos que a visitem também. Temos uma petição online contra isto, pedimos que assinem, que partilhem, porque neste momento o que precisamos é de projeção. Queremos que as pessoas saibam que existimos e que vamos aqui continuar até que isto acabe, porque só paramos quando isto acabar. E pronto, temos no nosso site, vamos criar um banco de informação que pode ser aproveitado por outros movimentos universitários, é especialmente dirigido à comunidade estudantil, mas pode ser aproveitado por qualquer pessoa. Vão lá, vejam, partilhem e usem a informação, porque, como já aqui foi falado, só unidos é que conseguimos fazer alguma coisa por todos os animais. Obrigada. Vai falar agora o Grupo de Voluntários de Cascais. Boa tarde a todos. Acho que o que eu tenho para dizer, peço desculpa a quem esteve na marcha que não marchou em abril, porque o que eu vou dizer é exatamente a mesma coisa, mas porque penso que isto é a base. Não podemos exigir aos outros uma casa arrumada se nós não temos a nossa própria casa arrumada. E hoje tivemos aqui um exemplo. Lamentavelmente, eu gosto realmente muito do trabalho da atriz Rita. Acho que foi desnecessário porque não diria desmotivou, mas realmente alterou muito o espírito das pessoas que estavam aqui presentes. Acho que toda a gente tem que ter noção de que cada um tenta fazer o melhor possível pelos animais. Cada um tem o seu método e essencialmente devemos respeitar a todos, respeitar os métodos, e se há alguma coisa a dizer será de uma forma construtiva e não desta forma que acaba por estragar uma marcha que é pelos animais e que se quer realmente, seja com um espírito de alegria ou cabisbaixo, cada um fala e dá voz aos animais da melhor forma que sabe e pode. E para ser mau, temos o dia a dia, porque a maior parte das pessoas que estão aqui presentes diariamente lutam nas ruas, nas associações, individualmente, pelos animais e, portanto, assistem a muita coisa. Se houver um bocado de alegria, nem que seja nesta marcha pelos animais, já é muito bom. Eu vou então começar o que eu tenho para vos dizer. A minha intervenção prende-se com a identidade da causa animal e com a tentativa de passar a mensagem de algo que considero o pilar de toda a causa animal e que a maioria das vezes é descurada, deixando demasiado fragilizada qualquer género de ação de ajuda aos animais e tornando bastas vezes a causa questionável, ou seja, a união e coesão entre grupos associativos e pessoas individuais que se dedicam à causa. Tema diversas vezes apregoado, mas que continua a não passar de vãs palavras, enquanto a maior parte as proferir quase como uma reza que se aprende, mas se exclui o sentido do conteúdo. Sem união, que será o escudo protetor dos que não têm voz, haverá sempre brechas que tornarão permeável atitudes, decisões e legislações indesejáveis. Bastas vezes, o maior entrave na nobre causa animal passa exatamente por aqueles que se dizem amigos dos animais e que acabam por tornar questionável o que não é questionável. A luta e defesa de seres vivos que o ser humano classificou de inferiores numa pirâmide fictícia.
A causa animal não é, nem nunca foi, nem o deve ser, um somatório e exibição gratuita de feitos. Por aqui não se trata de andar em excelentes alunos que cursaram e se formaram e que são excelentes profissionais, nem artistas com aptidões inatas e únicas que justificam o reconhecimento e alarde de competências. Por aqui devem andar, e isso sim, todos os que verdadeiramente amam e respeitam os animais, tendo a consciência que ajudar os animais não é um feito, é uma obrigação moral, humana e cívica que devia ser apanágio de todo o ser humano. A causa animal precisa de pessoas que saibam trabalhar em e como uma equipa e família, a dos animais, que tenham interiorizado o lema de que a união faz a força, que tenham o mesmo espírito de abnegação, deixando fora da causa o seu lado humano, comezinho e precário, e assumindo unicamente uma postura de humanismo. A primeira camisola que visto é a dos animais, não a da associação que fundei, que afinal só existe por eles e por eles. E assim deve ser. Enquanto não houver coesão, enquanto não houver união, enquanto a postura for a do dividir para reinar, nem esta nem qualquer outra causa encontrará futuro. A causa animal deve ser, em primeira instância, uma atitude. A atitude tem de estar imbuída de altruísmo, de solidariedade, de abnegação, de empenho, de responsabilidade, de um sentir intrínseco da causa e de um acreditar. A causa animal não pode e não deve ser apenas uma ocupação de tempos livres, porque as carências e urgências dos animais têm sempre tempos livres para se apresentarem. A causa animal não pode e não deve ser um preenchimento de tempos de lazer, porque os animais não carecem de ócio, nem o seu sofrimento pode ser distração para alguém. A causa animal não pode e não deve ser apenas uma terapia, porque aqui os necessitados são os animais, que nem a um psicólogo podem recorrer. A terapia deve passar apenas por almejar a saúde da alma ao ajudar vidas. A premissa é ajudar, para também poder ser ajudado através da gratidão incondicional de um animal e da vida que lhe podemos proporcionar, e não o ser ajudado para ajudar. A causa animal não pode e não deve ser uma moda, porque o abandono, os maus tratos, a violência, as doenças, o excesso de natalidade e o sofrimento são permanentes e ancestrais realidades. A causa animal não pode e não deve ser uma passarela de egos, porque ajudar não é uma qualidade, é uma virtude, e para os animais basta-lhe serem ajudados, mesmo que no silêncio e no anonimato de quem o faz. O protagonismo tem de estar apenas com os protagonistas, os animais, pois são eles os fazedores e contadores de histórias. A causa animal não pode e não deve ser uma contabilidade de feitos e façanhas, de sacrifícios, de extras, de doações, de animais ajudados, de vidas salvas. A única contabilidade que existe para os animais é o somatório do tempo que continua a correr sem obterem ajuda. Nesta causa, não devemos ter a mesma postura dos inimigos dos animais, ao querer aniquilar por meios violentos os que não gostamos pelos seus comportamentos indignos para com os animais, ainda que o nosso lado simplesmente humano assim nos incite, pois desta forma igualamo-nos e deixamos de ter moral para marcar a diferença. Também não é com o português vernáculo versus asneiras para classificar atitudes desprezíveis que marcamos a diferença, mas sim com a inteligência de saber passar a mensagem da causa que nos move. Enquanto valores e princípios básicos da causa animal não forem respeitados pelos próprios intervenientes da causa, estaremos sempre desacreditados, sem conseguir com dignamente e com convicção dar voz aos que não têm voz. Vamos fazer por mudar a nossa rotulagem de os maluquinhos dos animais para os maluquinhos por animais. Termino dizendo que é uma honra para quem pode servir os animais, em consciência e com consciência. Muito obrigada. E obrigada, Animal, por esta oportunidade. Boa tarde a todos e a todas. Como já devem saber, temos aqui algumas...
sabe para que lado. Dizem que o mundo anda dos mais, eu também quem o faz. Mas não disse ainda tudo ao abandono. E não acreditar é só espreitar o buraco da camada do ozono. Não nem cabo do mundo, ainda já temos muito a fazer. Por favor, não nem cabo do mundo, não é que temos cá viver. Não nem cabo do mundo, ainda já temos muito a fazer. Por favor, não nem cabo do mundo, não como é que temos cá viver. Terra quente, guerra fria, ambiente e cuidado, são marcadas as cimeras da calma. Se está fogo posto mil acordes espalhados, que tomando o sapateiro do cartão ao rebecão, e mexemos divididos por apaga o ouro. És igual, és diferente, és puro, és cristão, então, salam aleikum, não ligamos do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não ligamos do mundo, não como é que temos cá viver. Não ligamos do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não ligamos do mundo, não como é que temos cá viver. Qualquer dia, vai comprar Israel para vender na Palestina. Não ligava do mundo, ainda que temos muito a fazer. Por favor, não ligava do mundo, senão como é que se cá viver? Não ligava do mundo, ainda que temos muito a fazer. Por favor, não ligava do mundo, senão como é que se cá viver? Não ligava do mundo, ainda que temos muito a fazer. Por favor, não ligava do mundo, senão como é que se cá viver? Não ligava do mundo, ainda que temos muito a fazer. Por favor, não ligava do mundo, senão como é que se cá viver? Muito obrigado. E agora, para terminar, eu penso que já agora vou-vos dizer que ali na percussão é a Joana Ramos. E no acordeão é o Carlos Lopes. E se nos quiserem ajudar a cantar este tema, acho que não precisa de grandes explicações. É uma música que, por acaso, fala do mar, como poderia falar de outra coisa qualquer que quer ser livre e que há sempre alguém a achar que não é bem assim. Vamos experimentar, se alguém tiver com vontade de nos ajudar neste refrão, ele é muito simples. O mar não é de ninguém, ninguém é dono do mar, nem aqueles que lá sabem navegar. O mar não é de ninguém, ninguém é dono do mar, nem aqueles que lá sabem navegar. Experimentar mais uma vez? O mar não é de ninguém, ninguém é dono do mar, nem aqueles que lá sabem navegar. Muito obrigado. Se eu um dia
ser livres e que saibamos deixar de ser livres. Grande bem-aja a todos.